Olá, olá, olá! E aí, olhando para você está a estrela do nosso tutorial de hoje, né? É essa rosinha, fofíssima, uma doçura e muito fácil de fazer, gente. Então, vou agora mostrar o projeto todo para você, tá bom? Então, assim, aí, aqui nós temos o nosso vasinho, tá bom? É um vasinho de rosa hoje. Lembrando que você pode fazer quantas rosas você quiser aqui neste vasinho, tá? Eu tô fazendo só uma, né? Mas você pode deixar ele todo florido. Então, aí, o vasinho tá numa coisinha diferente do que tá no vídeo, que eu vou mostrar pra vocês, mas é a mesma receita, tá legal? Então, bora lá, vou mostrar as cores que eu usei aqui e bora fazer esse vasinho, gente. Então, vou só separar as linhas, já volto pra te mostrar quais são as cores que eu usei. Então, vamos lá, gente. No vídeo que você vai ver do vasinho, eu usei a cor castanha, tá? Para fazer o vasinho. Esse aqui tá numa cor diferente, que é essa cor aqui, ó. É a doce de leite, é a 7077, tá bom? Como é só sugestão de cores, você pode fazer a cor do vaso que você gostar mais. Para a terrinha aqui, eu usei a Brigadeiro 7569. Para o verde, aqui das folhinhas e da sépala, do galinho, eu usei a Eco 5083. O lacinho aqui, eu usei o branco mesmo, 8001. E a flor, né, a rosa em si, eu fiz com assopro, a 3047. Todas amigurumi círculo. Além disso, o que você vai precisar é tesoura, agulha eu tô usando a 2,5, agulha de tapeçaria, contador de carreiras, marcador de pontos, que isso aqui você pode facilmente substituir por outra coisa. Aqui, enchimento e também um pedacinho de plástico um pouquinho mais rígido que fica aqui embaixo para ele ficar plano, tá? E cola, tá? A cola é nossa grande aliada nesse projeto de vasinhos, silicone líquida. E além disso, o próprio arame aqui para a gente fazer, né, a sustentação da flor, um arame de 15 centímetros, tá? Você pode usar palitinho de churrasco, pode usar fio encapado, pode usar qualquer coisa que seja rígida aqui, ou se você quiser fazer a torção da flor, algo que seja, que você consiga fazer uma modelagem, tá bom? Não importa a cor que você vai usar, porque a gente encapa com o fio, né? O fio amigurumi. Então, fica aí na sua livre escolha o que estiver mais acessível para você, tá legal? Então, bora lá crochetar, gente? Bora fazer esse vasinho? Então, tá aí logo na sequência. Um beijão, tchau, tchau! Então, aqui com o meu fio cor castanha, vou fazer um anel mágico e neste anel mágico eu vou colocar 8 pontos baixos, tá? Então, ó, anel mágico e aqui 8 pontos. 1, 2, deixa eu só voltar, que escapou, aí, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, temos assim a primeira carreira com 8 pontos baixos dentro do anel mágico. Para a próxima carreira, carreira de número 2, vamos fazer 8 aumentos. Então, eu vou passar a ter aqui, na minha circunferência, 16 pontos baixos, 16 pontos de base. Então, eu fiz 2 pontos dentro do mesmo pontinho, fiz o primeiro aumento. E assim eu sigo, ó. 1, 2, segundo aumento. 1, 2, terceiro, quarto aumento, quinto aumento, aumento de número 6, aumento de número 7 e aumento de número 8, por fim, para finalizar a carreira de número 2 com os 16 pontos de base. Para a próxima carreira, eu vou agora fechar este círculo, tá? Deixar ele mais fechadinho possível.
Para a próxima carreira, vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, tá? Então, a gente vai repetir isso 8 vezes. Então, eu fiz o primeiro ponto baixo, agora eu faço no próximo ponto um aumento. E sigo assim, repetindo essa sequência. Um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, até chegar aqui no final. Quando você chegar aqui no final, você vai ter 24 pontos de base, tá bom? Então, repete aí, um ponto baixo e um aumento 8 vezes na volta para ficar com 24 pontos de base. Próxima carreira, carreira de número 4. Vamos fazer um aumento no próximo ponto. Tá? Então, vamos começar a carreira de número 4, tá? Um aumento. E agora eu faço 2 pontos baixos simples. Então, vamos lá. 1 e 2. E eu vou repetir isso por toda a volta, tá? Então, ó, um aumento e 2 pontos baixos. Serão 8 vezes essa sequência na volta e no final dela vamos ficar aqui com 32 pontos de base. Então, carreira de número 4, um aumento e 2 pontos baixos por 8 vezes. A próxima carreira, a carreira de número 5, vamos fazer da seguinte forma e vamos repetir isso por toda a volta, tá? Então, ó, 1, 2, 3 pontos baixos e depois um aumento, ok? Então, serão 8 vezes fazendo essa sequência, 3 pontos baixos e um aumento. Quando você terminar a carreira de número 5, você vai ter aqui 40 pontos de base. A próxima carreira que faremos, a carreira de número 6, nós vamos repetir 40 pontos baixos, mas somente utilizando a alcinha de trás da carreira anterior, tá? Então, ó, são 40 pontos baixos somente na alcinha de trás. Se você conseguir pegar a terceira alcinha também, deixa eu te mostrar aqui com uma agulha de tapeceiro, que vai ficar mais fácil visualizar. Então, essa aqui é a segunda alcinha, certo? E essa aqui é a terceira alcinha. Se você conseguir fazer o ponto pegando essas duas alcinhas, só deixando a primeira alcinha de fora, tá? Que é essa aqui, vai ficar um acabamento mais fechadinho. Então, eu vou fazer assim, ó, 40 pontos baixos pegando a primeira e a segunda, peraí, que não pegou. A primeira e a segunda alça. Fechando o ponto. A primeira e a segunda alça. Tá? E assim eu faço toda a volta, os 40 pontos baixos, pegando essas duas alcinhas de trás. Se não for fácil para você, faz pegando somente a segunda alcinha aqui e vai dar tudo certo também, tá bom? Então, carreira de número 6, faça aí 40 pontos baixos, deixando de lado a alcinha da frente da carreira anterior, utilizando a segunda e a terceira se conseguir. E aqui está a carreira de número 6 pronta, com os 40 pontos baixos. Aproveita essa circunferência aqui das alcinhas que ficaram evidentes para você fazer o recorte do plastiquinho que vai ficar aqui embaixo, tá? Então, tá vendo, ó? Faz aí um moldezinho e faz neste tamanho aqui dessa circunferência, tá? Dessas alcinhas aqui. Então, esse aqui vai ser o fundinho do vaso. A partir de agora, a gente vai subir, né? Então, ele vai ficar dobradinho assim. Então, é essa circunferência, o tamanho que a gente precisa para fazer o recorte de algum plástico mais rígido para servir de base. E aqui está para você ver como fica, né? Então, é essa carreira aqui, tá vendo? Que eu vou usar como base. Então, está aqui o recorte realizado e agora a gente vai começar a subir o vasinho, tá? Então, até agora, a gente fez a partezinha de baixo, né? A que vai ficar em contato com a mesa ou alguma coisa assim. Agora, a gente começa a subir o vasinho mesmo. Então, vamos lá. A próxima carreira, a carreira de número 7, vamos fazer aqui 19 pontos e um aumento por 2 vezes, tá bom? Então, carreira de número 7.
19 pontos baixos, opa, caiu. 19 pontos baixos, um aumento, 19 pontos baixos, um aumento. No final, ficaremos aqui com 42 pontos de base. Próxima carreira, carreira de número 8, começamos com 3 pontos baixos. Então, 1, 2 e 3. Então, comecei com 3 pontos baixos e agora eu vou fazer um aumento, tá? Então, carreira de número 8, começo com 3 pontos baixos, um aumento. Agora eu vou fazer 6 pontos baixos e um aumento por 5 vezes, tá? Então, 6 pontos baixos, um aumento, e repete isso 5 vezes. Chegando aqui no final, vai sobrar 3 pontos, e você vai fazer 3 pontos baixos, ok? Então, carreira de número 8, 3 pontos baixos e um aumento, 6 pontos baixos e um aumento por 5 vezes e finaliza com 3 pontos baixos. A carreira de número 8, você vai ficar com 48 pontos de base. Vamos fazer agora a carreira de número 9 e para isso a gente vai fazer 7 pontos baixos e um aumento e repetir isso em toda a volta, tá? Então, carreira de número 9, 7 pontos baixos e um aumento, 6 vezes na volta e no final dessa volta vamos ficar aqui com 54 pontos de base. Então, aqui estamos com a carreira 9 pronta, né? Tenho 54 pontos de base e com esses 54 pontos de base vamos fazer 8 carreiras, tá? A 10, a 11, a 12, a 13, a 14, a 15, a 16 e a 17. 8 carreiras de 54 pontos baixos, somente ponto sobre ponto, não muda a quantidade. Você vai repetir 54 pontos baixos por 8 vezes. Tá legal? Vou fazer as minhas carreiras aqui, te encontro lá na carreira de número 17. E aqui está o resultado após fazer as 8 carreiras de 54 pontos, né? Ele fica neste formato. Agora a gente vai reduzir um pouquinho o número de pontos aqui na circunferência, tá? Então, para isso, em toda a volta, vamos fazer 7 pontos baixos e uma diminuição e repetir isso 6 vezes. Tá? Então, carreira de número 18, a nossa próxima carreira, 7 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes na volta. Ah, e no final vamos ficar com 48 pontos de base. Então, aqui estamos com a carreira de número 18 pronta, então tenho 48 pontos de base. A próxima carreira, a carreira de número 19, vamos fazer de 48 pontos baixos. Então, somente ponto sobre ponto, não muda a quantidade. Tá legal? Então, carreira de número 19, faça 48 pontos baixos. E aqui com a carreira de número 19 pronta, né, os 48 pontos baixos, vamos fazer a carreira de número 20, que será de 6 pontos e uma diminuição em toda a volta. Então, sendo assim, serão por 6 vezes, você vai repetir 6 pontos e uma diminuição, 6 vezes na volta, e vamos ficar aqui com 42 pontos de base. Tá legal? Então, vamos lá, carreira de número 20 e... não, carreira de número 20, faça aí 6 pontos e uma diminuição. E agora, com a carreira de número 20 pronta, temos então 42 pontos de base, vamos fazer a carreira de número 21 e vamos repetir 42 pontos baixos, tá? Então, carreira de número 21, faça aí 42 pontos baixos. E após fazer a carreira de número 21 com os 42 pontos, vamos fazer também a carreira de número 22 com 42 pontos. A diferença é que vamos pegar somente na alcinha da frente da carreira anterior. Então, ó, somente a alcinha da frente, eu sigo fazendo os 42 pontos baixos por toda a volta, tá? A gente vai deixar aqui a alcinha de trás disponível para que depois a gente faça o encaixe e a costura da terra, tá legal? Então, carreira de número 22, faça aí 42 pontos baixos, somente pegando a alcinha da frente da carreira de número 21. Vou fazer a minha e já volto. Então, aqui eu tenho a carreira de número 22 prontinha, ó, veja, eu tenho umas alcinhas lá dentro, que ficou dentro do vasinho, para que depois eu faça o encaixe e a costura
da terra que vai aqui em cima, tá legal? Então, vamos lá agora, o próximo passo, a carreira de número 23, e vamos fazer aqui 5 pontos e uma diminuição 6 vezes na volta. Depois de fazer essas 5 pontos e uma diminuição 6 vezes na volta, vamos ficar com 36 pontos de base. Vamos lá? Então, carreira de número 23, faça aí 5 pontos e uma diminuição em toda a volta. E aqui estamos com a carreira de número 23. Prontinha, certo? Eu tenho os 36 pontos de base. A carreira de número 24, ela é um pouquinho diferente, tá? A gente vai fazer o seguinte, ó. O primeiro pontinho, um ponto baixo. Vou só colocar um marcador aqui para você conseguir identificar a sequência completa, tá bom? Então, eu fiz aqui um ponto baixo. Agora, no próximo ponto, eu vou fazer um meio ponto alto e um ponto alto juntos. Tá? Então, comecei com um ponto baixo sozinho, meio ponto alto e um ponto alto junto. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto e um meio ponto alto junto. No próximo ponto, eu faço um ponto baixo. Então, essa vai ser a sequência durante toda a volta. Então, eu começo com um ponto baixo sozinho, depois juntinhos, eu tenho um meio ponto alto e um ponto alto, depois juntinho de novo, um ponto alto e um meio ponto alto, e depois um ponto baixo sozinho. Ó, vou repetir a sequência, tá? Um ponto baixo, sozinho. Agora, são dois juntos, um meio ponto alto e um ponto alto. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto e um meio ponto alto junto. E vou para o próximo ponto e faço um ponto baixo. Mais uma vez, ó, começo com ponto baixo. Agora, eu vou fazer dois pontos juntos, que é o meio ponto alto e o ponto alto. Novamente, eu vou fazer dois pontos juntos, que é agora, inverte, ó. Eu começo com ponto alto e depois eu venho com o meio ponto alto, para fazer a montanha, né? Para fazer essa ondulação aqui em cima. Então, fazendo essa ondulação aqui em cima, eu vou durante toda a volta, tá? Vai dar 9 repetições no total, ó. Um ponto baixo, meio ponto alto e um ponto alto no mesmo ponto de base. No próximo ponto, um ponto alto e meio ponto alto no mesmo ponto de base. E no próximo ponto, um ponto baixo, tá bom? Então, vai repetindo isso por toda a volta. Eu vou terminar o que falta aqui pra mim. Vai dar 9 montanhas igual a essa aqui, 9 ondulações, tá legal? Vou terminar e já volto. E aqui, quando você chegar ao final, você pode cortar o fio, tá? E arrematar a pontinha aqui que sobrou. E o vasinho em si, ele está pronto, né? Qual que são as minhas dicas agora? Você vai colocar enchimento. Antes de colocar enchimento, você vai colocar aquele plastiquinho para deixar a solinha. Solinha não, tô tão acostumada com bonecas, né? Para deixar aqui a base retinha, tá? Então, coloca o plastiquinho fixo lá embaixo, né? Rígido lá embaixo, e vai colocar enchimento. Se você quiser um pouquinho mais de peso para que ele não se tombe de forma alguma e fique realmente bem firme onde ele está, você pode colocar algumas pedrinhas, tá? Que vai ajudar com que ele fique bem pesadinho e não se tombe e fique aí certinho na sua mesa, tá legal? E agora, né, o próximo passo é a gente fazer a terra, para depois a gente colocar o enchimento mesmo e fechar. Mas essas são as minhas dicas. Por enquanto, você pode deixar dessa forma, né, até a gente fazer o fechamento, mas é uma dica de você colocar pedrinhas para que ele fique pesadinho, tá bom? Então, bora lá para o próximo passo, que é a terrinha que vai aqui junto com a plantinha para que a gente faça o fechamento deste vaso.
Ah, mas antes da gente fazer a terrinha para o vaso, né, vamos fazer um detalhezinho aqui nessa carreira aqui de baixo de acabamento? Ó, tá vendo essas alcinhas que ficaram aqui disponíveis? Vamos inserir a agulha, inserir um fio aqui da mesma cor, tá? A gente vai fazer com a mesma cor. E eu vou fazer aqui, ó, uma correntinha. E no próximo ponto eu faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha e um ponto baixíssimo. E vou fazendo assim por toda a volta. Tá? Ó, uma correntinha e um ponto baixíssimo. Tá legal? Vou fazer aqui porque dá um charminho a mais para a bordinha dele aqui embaixo, tá? Vou terminar aqui e já volto daí sim pra gente fazer a terra do vasinho. E aqui estou com o detalhe pronto, agora eu só vou cortei o fio já, né? Só vou arrematar e agora sim o vasinho tá pronto, tá? Ó, tá vendo? Tem um detalhe aqui na bordinha que fica o charme dele aqui embaixo também. Ok? Vou só arrematar estes fios e já volto. Então, vamos fazer a terra. Olha, eu estou aqui com o fio na cor marrom mais escuro, é o brigadeiro, né? Vou fazer aqui um anel mágico e neste anel mágico eu vou colocar 8 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos no anel mágico. Eu vou fechar este círculo, só que eu não vou fechar ele apertado, tá? Eu vou deixar, ó, este vãozinho aqui no centro. Porque vai facilitar pra gente quando a gente for fazer a fixação da haste da florzinha aqui, tá? Então, deixa ele abertinho mesmo. Deixa pra fechar só no último momento, quando a gente estiver fixando a terrinha no vaso junto com a planta, tá? Então, deixa aí abertinho, não fecha, vai ajudar. Ouve a tia Tati. Então, vamos lá, ó, tem os 8 pontos, a próxima carreira eu vou fazer 8 aumentos, tá bom? Então, 2 pontos de base para cada ponto da carreira anterior, então, fiz o primeiro, 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, 5, 6, 7 e último aumento aqui, 8. Dá uma vontade de fechar, né? Mas não fecha, deixa aberto, tá bom? Então, tem aqui a segunda carreira com 16 pontos de base. A próxima carreira, você vai fazer um ponto baixo e um aumento por 8 vezes na volta, tá? No final da carreira de número 3, que você vai fazer um ponto baixo e um aumento 8 vezes, você vai ficar com 24 pontos de base. Vou fazer a minha carreira aqui e já volto. E aqui está a carreira de número 3, pronta com 24 pontos de base. Vamos para a carreira de número 4, e a carreira de número 4 você vai começar com um aumento e segue fazendo 1 e 2 pontos baixos, tá? Então, você vai repetir isso em toda a volta, um aumento, 2 pontos baixos. São 8 vezes essa sequência. Quando você terminar, você vai ter 32 pontos de base. Então, carreira de número 4, faça aí um aumento e 2 pontos baixos em toda a volta. A próxima carreira que a gente vai fazer, a carreira de número 5, será de 3 pontos e um aumento 8 vezes na volta. Terminando a carreira de número 5, teremos 40 pontos de base. Então, faça aí 3 pontos e um aumento em toda a volta. Então, aqui está a carreira de número 5 prontinha, então tem 40 pontos de base. E a próxima carreira será de 19 pontos e um aumento, 19 pontos e um aumento. Então, 19 pontos e um aumento por 2 vezes, vamos ficar com 42 pontos de base. Essa será a carreira de número 7. E agora está pronta a terrinha, tá? Então, eu vou cortar o fio, arrematar a pontinha e deixar uma sobra, tá? A gente deixa uma sobra para costura. Então, corta deixando uma sobrinha. Aliás, não precisa nem arrematar, né? A gente só corta, ó.
deixa a sobra aqui, né? Porque depois a gente vai costurar isso no vasinho, tá bom? Então, por enquanto, a terrinha tá pronta, só reserva ela junto com o vasinho, deixa aí reservado, tá? Porque depois que a gente fizer a plantinha, só depois que a gente fizer a plantinha que a gente vai fixar isso. Para fazer o lacinho para o vasinho, você pode fazer com juta rami, que é esse aqui, né? Que ele é mais fininho. Eu guardei a ponta aqui. Ou então, a gente vai fazer um lacinho de crochê, tá? Então, aqui, ó, a minha sugestão, se você for usar esse tipo de material, que ele é mais rústico, é fazer 2 cordinhas, deixa eu só cortar aqui, mas você não vai fixar isso no vasinho agora, tá? A gente precisa do vasinho repleto, cheio, para que a gente possa realmente fazer na largura certinha e não amassar o vasinho agora, né? Então, veja, ó, 2 cordinhas e vamos supor que o vasinho tá cheinho aqui. Eu vou vir com essas cordinhas, deixa eu ver, no mesmo tamanho. E eu vou aqui, ó, amarrar e fazer um lacinho aqui na frente, tá? Mas isso eu não posso fazer agora, porque senão eu vou amassar o meu vasinho, certo? Eu preciso dele finalizado para isso. Então, como a gente está fazendo o tutorial do vasinho, então eu já vou deixar isso aqui falado para vocês, tá vendo? Aqui eu faço um lacinho e deixo assim amarradinho, ele fica mais rústico, tá bom? Pra gente fazer de crochê, eu vou fazer agora com vocês o lacinho. Então, vamos fazer este lacinho para decorar o vaso, tá? Um lacinho em crochê. Eu já te mostrei como fica com o rafi, agora fica assim, ó. Olha que charme, tá vendo? Né? E é super simples de fazer, tá bom? Vou fazer num branco para dar um destaque, mas tem outras cores que ficam bem legais aqui, um amarelo clarinho, enfim. Tem várias cores aí, é só usar a criatividade mesmo, né? Ah, e outra coisa, quando eu falei das pedrinhas, olha, ele para em pé, tá, gente? A pedrinha é realmente para ele ficar mais pesadinho, mas mesmo com a plantinha aqui em cima, ele vai parar em pé, tá? É só uma forma de ficar mais fixo mesmo, mais pesadinho e não se tombar com esbarrões, enfim. É por esse motivo, porque em pé ele vai ficar, tá legal? Então, bora lá fazer esse lacinho. Então, aqui com o fio branco, eu vou fazer um anel mágico. Ok? Anel mágico. Agora, eu vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. Agora, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, 1, 2, opa, o primeiro ponto alto. E aqui, o segundo ponto alto. Vou fazer mais 3 correntinhas, 1, 2, 3, faço um ponto baixíssimo. Tá? Então, eu tenho a primeira parte do lacinho pronta. Vamos para a segunda, ó. 1, 2, 3 correntes, 2 pontos altos. Então, 1 e 2. 3 correntes, 1, 2, 3 correntes e um ponto baixíssimo na base. Bom, o lacinho em si tá pronto, tá? Então, aqui a gente vai fazer, ó, fechar este círculo e com este mesmo fio a gente pode fazer aqui a prensa nele para que fique firme, tá bom? Vou cortar este fio e eu volto pra gente fazer a cordinha. Então, aqui, ó, fiozinho cortado. Antes da gente fazer as voltinhas aqui para fazer o miolo do laço, tá? A gente faz a cordinha, porque daí a gente já prende a cordinha aqui atrás, junto com essas voltinhas que a gente vai dar aqui do miolinho, tá? Então, a gente aproveita e já prende a cordinha. A cordinha, você vai medir no seu próprio vasinho, tá? Você tem a opção de fazer assim e com um pouquinho de sobra. Peraí, deixa eu só, assim, com um pouquinho de sobra e amarrar aqui atrás, tá bom? Ou você pode fazer ela certinha e vir com cola e fazer a colagem dela, tá bom? Daí ficaria certinha aqui no vasinho, tá? Não, então, não teria a amarração, seria certinha no vaso.
Aí fica do seu gosto também, tá bom? Se você faz um pouquinho maior, vem aqui, dá um nozinho e deixa assim, sobrando, tá bom? Ou se você faz a colagem, tá? A cordinha são correntinhas, né? Não tem segredo nenhum, é só fazer correntinhas. Eu vou fazer uma quantidade de correntinhas aqui para sobrar, tá? Aí você sabe que você vai fazer, se você quer ela certinha, você vai fazer medindo no seu vaso, tá bom? Então, eu vou contar a quantidade de correntinhas, porque essa aqui eu fiz no olhômetro mesmo. E já volto para te falar o quanto fiz, o quanto ficou as minhas correntinhas para ficar nessa largura aqui, tá? Neste comprimento. E aqui estamos, eu fiz aqui 80 correntinhas, tá? Dá a volta certinho, ainda sobra uma pontinha para a gente amarrar. Aqui eu vou cortar o fio, não precisa ser muito rente, porque eu faço isso aqui, ó. Eu puxo, tá? Puxo esse nozinho, deixo ele bem firme aqui, ó, e deixo essa pontinha. Você pode até colocar um pinguinho de cola se te deixar mais seguro, tá? Ó. Forço o nozinho e tiro a ponta maior e deixo só a pontinha. Agora aqui no laço não tem segredo, gente. A gente vai, ó, achar o meio da cordinha, certo? Achando o meio da cordinha onde eu vou colocar o laço. Colocando o laço aqui, a gente vai pegar essas sobras de fios que a gente tem aqui e vai dar a volta na cordinha junto com o laço. Pega essa aqui, faz no sentido contrário. Tá vendo? Você pode dar um nozinho e colocar um pinguinho de cola lá atrás. Ou você pode arrematar com agulha, fazendo os nozinhos de costura. É super simples, não tem segredo nenhum, ó. Tá vendo? Amarro e tá pronto o lacinho. Você só ajeita ele, né? Ajeita a cordinha aqui atrás e pronto, tá? Agora é só decorar o teu vasinho, certo? Aqui eu vou, ó, só dar mais um nó. Depois eu vou colocar um pinguinho de cola aqui neste nozinho, só para deixar mais seguro, cortando o excesso de fio e está pronto, tá? Para decorar o teu vasinho. Aqui é só largar um pouquinho para deixar ele mais fofinho. É só colocar no vaso e tá pronto o seu lacinho. Tá legal? Então, agora, né, os próximos passos que a gente tem aqui é fazer as flores. Então, bora lá decorar, plantar a nossa florzinha neste vaso. Então, vamos aqui começar a nossa florzinha fazendo 40 correntinhas, tá? Ó, nó corrediço, travei o nozinho e agora eu vou subir 40 correntinhas. 1, 2, 3, 40, tá bom? Vou fazer essas 40 correntinhas aqui e eu já volto. E para a gente continuar aqui, olha, depois das 40 correntinhas, eu vou fazer 5 mais, tá? Vou marcar com o meu dedinho aqui, ó, a primeira correntinha, ou quer dizer, a última correntinha que eu fiz aqui, a de número 40, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. Essas 5 correntinhas, 3 seria da simulação de um ponto alto e 2 a separação entre eles. Então, ó, dou a laçada na agulha, venho na correntinha de número 40 e faço aqui um ponto alto. Tá? Então, aqui é um ponto alto, 2 correntinhas, outro ponto alto juntos, tá bom? Vou dar a laçada no fio, vou pular 2 correntinhas, então, olha, eu pulo uma, pulo 2, venho na terceira e faço um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto na mesma correntinha daquele primeiro, tá? Dou a laçada aqui na agulha, vou pular 2 correntinhas, venho na terceira, faço um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto junto aqui. E vou seguindo assim até o final da minha corrente, tá? Então, sempre, ó, pulando 2 correntinhas, eu faço um ponto alto, 2 correntinhas e outro ponto alto junto aqui com esse ponto alto. Ok? Vou terminar esse trabalho aqui de fazer
até o final da correntinha e já volto com você. Então, aqui fica assim, depois finalizada essa carreira, né, de um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto, pulando duas correntinhas. Para a próxima carreira, a gente vai fazer aqui, olha, 1, 2, 3 correntes, certo? E aqui dentro deste buraquinho aqui, ó, lembrando que esse aqui é o primeiro ponto alto. Então, ó, dentro deste buraquinho eu vou fazer um ponto alto, então eu tenho dois aqui, duas correntinhas e novamente dois pontos altos. 1, 2, certo? Agora eu vou para o próximo Vzinho que eu tenho aqui e vou fazer a mesma coisa, ó. Dei a volta na agulha, venho no Vzinho, tá vendo, ó? Aqui nas duas correntinhas, no intervalo de duas correntinhas, vou fazer um ponto alto, outro ponto alto, duas correntinhas e dois pontos altos, 1 e 2. E vou seguindo assim até o final, tá? No outro Vzinho, olha, um ponto alto, outro ponto alto, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Ok? Vou terminar a minha carreira aqui, sempre fazendo dessa mesma forma, né? Então, a gente tá duplicando aqui o tamanho do nosso leque, né? Aqui eu tenho um leque de um ponto alto separado por duas correntinhas, aqui é de dois pontos altos separados por correntinhas, tá bom? Vou fazer aqui até o final e já volto com você. E vamos então para a próxima carreira. Eu vou fazer aqui somente uma correntinha, vou virar o trabalho e vou fazer 8 pontos altos dentro aqui do meu Vzinho, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para passar para o próximo Vzinho, aqui no meio deles, tá vendo, ó, entre um e outro, eu vou fazer um baixíssimo. Vou e volto a fazer aqui os 8 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E um ponto baixíssimo aqui, ó, no meio deles, tá? Vou e continuo fazendo os 8 pontos altos, tá bom? Então, assim até o final, pra gente terminar essa rosinha. 2 e assim por diante, tá bom? Até o finalzinho aqui. E eu tenho aqui este resultado após fazer, né, os 8 pontos altos em cada Vzinho, tá? Aqui eu vou cortar o fio e deixar uma sobra para depois a gente fazer uma pequena costura, tá bom? Então, vou deixar isso aqui separado, depois na montagem a gente vai fazer, né? Mas você já consegue ver aí mais ou menos como ela vai ficar fazendo aquele embrulhadinho aqui, né? Deixa eu só fazer aqui rapidinho, com esses fios pendurados, né? Assim, né? E a gente tem a nossa florzinha aí, tá? Agora a gente vai fazer a partezinha verde aqui debaixo dela. Então, agora com o fio verde, eu vou fazer aqui um anel mágico. E vou subir aqui 3 correntinhas. 1, 2, 3. Esse é o meu primeiro ponto alto. Eu preciso ter 10 pontos altos, tá? Então, olha, eu vou fazer aqui mais 9. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eita, que escapou. 9
e por fim o último 10. Vou fechar este anel e vou ter aqui a minha primeira carreira, tá? Então, aqui, olha, na terceira correntinha que eu tenho aqui, eu vou fazer um baixíssimo, 2 correntinhas, e aqui em cima desse primeiro ponto alto, que seria, né, o meu primeiro ponto alto aqui de 3 correntinhas, eu vou fazer aqui neste mesmo pontinho, eu vou fazer outro ponto alto. Tá? Então, eu tenho aqui 2 pontos altos, tá? Vou fazer a mesma coisa para o próximo ponto, ó. 1, 2. Então, eu vou fazendo aumentos em pontos altos, tá? Eu preciso de 10 aumentos aqui, para ficar com 20 pontos altos nessa volta. Então, é isso, olha, vamos fazendo a volta aqui com aumentos em ponto alto, tá? Em cima de cada ponto alto, você vai colocar outro ponto alto. Vamos ficar com 20 pontos no total. Vou terminar aqui e já volto. Então, ficamos aqui com este resultado após fazer os 20 pontos altos, tá? Vou vir aqui na segunda correntinha aqui do comecinho e vou fazer um baixíssimo para fechar o meu círculo, tá? Então, fico com este resultado. Você percebe que eu não fechei o total aqui do meu círculo, porque eu vou colocar aqui o araminho, tá bom? Agora, olha, eu vou fazer aqui 8 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A partir da segunda correntinha, eu vou fazer aqui, olha, um ponto baixíssimo. Na próxima, um ponto baixo e no outro, outro ponto baixo. Agora, eu vou fazer 2 meio ponto alto. 1, 2. E, para finalizar, 2 pontos altos. Então, é 2 de cada, tá, gente? Começando com um baixíssimo, né? Um baixíssimo, 2 pontos baixos, 2 meio ponto alto e 2 pontos altos. Agora, eu vou pular 1, 2, 3. Pulando 3, né? Eu venho no próximo e faço um ponto baixíssimo e faço a mesma 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faço a mesma coisa que eu fiz aqui, olha. Na segunda correntinha, um ponto baixíssimo, 2 pontos baixos, 2 meio ponto alto e 2 pontos altos. 1, 2. Vou pular 1, 2, 3. Na próxima, eu venho aqui, faço um baixíssimo e faço a mesma coisa, tá? Então, é seguir fazendo assim na volta. Essas partes pontudinhas aqui que eu não sei falar. Eu sei que aqui é sépala, né? Mas eu não sei falar o nome disso. Enfim, vamos fazendo essas pontinhas aqui em toda a volta. Quando chegar aqui no final, eu volto com vocês, tá bom? E aqui, olha, ficamos com 5 pontinhas aqui. Encerrei com baixíssimo, vou cortar o fio, tá? Para depois fazer o arremate. Bom, então, mais uma parte aí pronta. Vamos deixar ela separada. E depois, na montagem, a gente volta a utilizar, tá? Agora, a gente vai fazer a folha. Então, para fazer a folha, né, no mesmo tom de verde que eu fiz a sépala, eu venho aqui, olha, vou fazer 10 correntinhas. Faço aqui o meu 10, não, gente, desculpa, são 11, tá, no total. Então, eu fiz aqui meu nó corrediço, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pulo a primeira correntinha, venho a partir da segunda e vou voltar fazendo 10 baixíssimos, tá? Então, vou só terminar esses 10 baixíssimos aqui e já volto com você pra gente continuar a folhinha. E aqui, olha, depois de fazer os 10 baixíssimos, a gente vai começar a fazer a folhinha em si, tá? Então, ó, eu faço uma correntinha, venho aqui deste ladinho e faço aqui deste lado um ponto baixo, tá? Então, aqui no primeiro pontinho do outro lado, eu faço o meu ponto baixo, depois da correntinha. Agora, eu vou fazer aqui, ó, um meio ponto alto. Depois, um ponto alto.
Depois eu vou fazer 4 pontos altos duplos, ó. Então, eu dei uma volta, outra volta, entro aqui na correntinha e faço 1, 2 e 3. Tenho que ter 4 iguais a esse, tá? Então, aqui eu vou fazer o segundo, 1, 2 e 3. Terceiro, 1, 2 e 3. E o quarto, 1, 2 e 3. Depois desses 4 pontos altos duplos, eu volto a fazer um ponto alto. Na sequência, um meio ponto alto. E para encerrar aqui, um ponto baixo. Para a gente trabalhar do outro lado da correntinha, eu vou fazer, olha, 2 correntinhas e venho aqui no primeiro elo e vou repetir a mesma sequência que eu fiz do outro lado, tá? Então, um ponto baixo, um meio ponto alto, um ponto alto, 4 pontos altos duplos, então, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, tem os 4 pontos altos duplos e continuando aqui, um ponto alto, um meio ponto alto e um ponto baixo. E para a gente finalizar aqui a primeira correntinha, eu venho aqui no topozinho dela, ó, e faço a primeira correntinha, a primeira folha, né? E faço um ponto baixíssimo. Aqui eu não vou cortar o fio, eu já vou fazer, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E já vou fazer a próxima folhinha. Então, a partir da segunda, eu venho fazendo os pontos baixíssimos e repito o mesmo processo que eu fiz para essa folha aqui, tá? Então, para fazer o primeiro lado, eu faço uma correntinha e venho fazendo. Vamos lá, um ponto baixo, um meio ponto alto, um ponto alto, vamos começar de novo, que eu gaguejei aqui? Faço uma correntinha, venho do lado e faço um ponto baixo, um meio ponto alto e um ponto alto. Depois, 4 pontos altos duplos, um ponto alto, um meio ponto alto e um ponto baixo. Para passar para o outro lado da correntinha, você vai voltar fazendo 2 correntinhas e vem fazendo a mesma sequência de pontos. Um ponto baixo, um meio ponto alto, um ponto alto. 4 pontos altos duplos. Um ponto alto, um meio ponto alto e um ponto baixíssimo. Um ponto baixo, quer dizer, não baixíssimo. O baixíssimo é para encerrar, tá bom? Então, é só fazer o mesmo processo aqui do outro lado. Vou fazer minha outra folha e já volto. Então, ó, depois de fazer as 2 folhinhas, a gente tem este resultado aqui, tá? Agora eu vou cortar o fio deixando uma sobra para depois a gente usar na montagem. Bom, então agora o próximo passo é a gente montar o vasinho, né? Vou só cortar esse fio. Não, primeiro eu preciso arrematar porque tá bem aqui no nozinho, tá vendo? Eu não fui arrematando quando eu fui fazendo. Então, vou fazer esse arremate aqui e já volto pra gente fazer a montagem no vaso. Então, vamos aqui fazer a montagem, tá? Eu estou com a sépala, as folhas e a flor. Aqui, antes da gente começar a fazer a parte com o arame, eu vou fazer um leve fechamento dessa flor, né? Vou só colocar a agulha aqui. Pronto. Aqui a gente vai fazer aquele enroladinho, certo? Então, eu venho aqui, ó, dobrando, né, essa partezinha assim. E com aquela sobra de fio, eu vou fazer alguns pontinhos aqui. Ó, nessa parte da correntinha, tá? Né, da parte da correntinha onde tudo começou. Então, eu vou passar em alguns pontos aqui, ó. Vou só fazer uma
uma união disso, deixar isso mais firme. Vou fazer um zigue-zague aqui, um vai e volta, tá? E vou seguindo assim até ficar um pouquinho mais firme, juntinho, que dê pra gente manusear ela sem ela desmanchar. Fazer só mais alguns pontinhos. Pegou o centro, então tá ok. Vou só fazer um arremate aqui. Peguei sim. Fui só ver se eu tinha pego realmente o centro da planta, tá? Da folha. Aqui, ó, vou fazer um arrematezinho e agora a gente vai começar a trabalhar com o arame. Aqui, ó, você vai introduzir o arame ou o seu pauzinho na flor, tá? Não deixe ele aparecer lá do outro lado, tá bom? Passa já um pouquinho de cola aí, coloca bem no centro. Tá? Já passa um pouquinho de cola aí onde você vai colocar, tá? E a gente vai vir com a sépala, tá bom? Ó, fiz esse trabalho aqui, já vou passar a cola ali. Só cuidado para não aparecer o arame do outro lado. Na dúvida, sabe o que é bom fazer também, ó? Passa ele pro outro lado. E se você se sentir segura, você encapa a ponta dele, tá? É que eu não tô conseguindo passar ele aqui. Mas se você vai te deixar mais segura, você pode passar ele todo, encapar com a mesma cor da flor, a pontinha, e trazer ele de volta. Aí, se ficar aparecendo o arame aqui, ele vai estar com o mesmo, ou então o pauzinho, ele vai estar com a mesma cor da flor e não vai aparecer, né? Aqui, ó, o meu não tá nem passando, gente. Então, ó, eu vou fazer dessa forma mesmo. Aqui eu vou passar a cola e vou trazer a sépala, tá? Então, ó, leva a cola lá. Com essa mesma sobra de fio aqui, ó, eu vou dar uma enroladinha pra ficar aqui mais firme junto com o arame, tá? Ou o seu pauzinho, dependendo do que você estiver usando aí. Vendo? Esse mesmo fio aqui vai me ajudar a fixar o meu arame aqui. Agora, ó, vou passar mais um pouquinho de cola e vou trazer a sépala. Vou só deixar essa pontinha aqui quietinha. Vou passar mais cola e vou trazer a sépala. Com ela virada, com essa bordinha aqui pra dentro, tá? Vou só passar este fiozinho do anel mágico pra cá, pra fora, para que depois eu possa fazer o fechamento dele. Então, ó, fiz isso aqui. Vou trazer a sépala para fazer aqui essa união. E aperto. Aqui eu fecho o anel mágico. Tá? Agora, como vocês sabem, a minha cola precisa de um tempo de secagem. Eu vou só esperar um pouquinho aqui para voltar com vocês pra gente fazer encapar o arame, né? Você já sabe que vai precisar encapar o arame, né, com o fio verde, para depois a gente colocar a folha e fazer realmente a colocação dentro do vasinho. E aqui estou de volta. Olha, com aquele fiozinho que sobrou do anel mágico que eu fiz o ajuste, eu já colei ele aqui também para ajudar a fixar o meu arame, tá? E agora a gente vai fazer isso aqui com a cor verde, né? Encapar o meu arame na mesma cor que eu tô utilizando aqui. Apesar do meu arame já ser verdinho, eu vou deixar tudo com a mesma cor, tá? Então, ó, eu venho fazendo aqui
a cobertura do meu arame, tá bom? Então, é só cobrir o arame agora, né? Não deixa a pontinha aqui igual eu deixei, deixa tudo bonitinho e vem fazendo a cobertura, ó. Ajustando, deixando ele bem justinho aí no seu arame para ele ficar bem certinho, tá? Então, vou terminar essa parte. Chegando aqui no final, vou passar um pinguinho de cola e vou grudar o meu fio no arame também. E agora, falta a gente colocar, né, depois de eu ter encapado aqui, falta a gente colocar a folha e colocar a terrinha, o vasinho, fazer realmente a montagem, fazer a colocação disso dentro do vaso. Antes da gente colocar isso dentro do vaso, eu vou vir aqui, ó, no meu vasinho e vou medir mais ou menos onde vai ficar a minha terrinha. E vou contar 2 dedinhos para cima da terrinha e vai onde eu vou marcar para colocar a minha folha, tá bom? Ó, então aqui, ó, utilizando 2 dedinhos para cima da terrinha, que eu fiz a medição ali, não é exato, já, tá, gente? Aproximadamente, cada um tem um tamanho de dedinho aí, né? E vou fazer essa amarração aqui, ó, tá vendo? Com o restinho de fio que sobrou, eu vou trazendo ele de um lado, trazendo ele do outro, fazendo essa amarração no meu galho, tá? Aqui na minha plantinha, no meu caule, no galinho mesmo da rosa. E feito isso, eu vou passar um pinguinho de cola e vou também colar essa pontinha aqui que sobrou, tá? Então, você vê que a cola é a nossa aliada em todos os momentos, né, para fazer esses vasinhos. Deixa eu só conseguir sair aqui, pronto. Um pinguinho de cola é o suficiente, porque a gente espalha daí com o dedinho, tá? Ó. Eu não vou enrolar todo esse fio, eu vou enrolar só uma partezinha dele aqui e vou cortar o excesso. Só esperar minha cola dar uma secadinha, né? Ó, vou cortar o excesso aqui. E essa parte tá pronta. Agora é só a gente realmente colocar dentro do vasinho, colocar dentro da terrinha, né? E fazer o fechamento do anel mágico aqui. E fazer a colocação dessa terra no vasinho. Então, ó, você vai... Deixa eu só fechar direitinho. Com este fio que sobrou aqui, fazer a costura, né? A gente costura aqui nessas alcinhas que ficaram aqui. Ou então, você simplesmente vai fazer a colagem disso, tá? Aí fica da sua livre escolha. Esse restinho do anel mágico aqui, você pode até dar uma enroladinha aqui embaixo, deixar ele escondidinho aqui pelo lado de dentro, tá? Fazer o encaixe da sua florzinha aí e fazer aqui a colocação da terrinha, tá bom? Então, faça aí a costura ou a colagem, dependendo de como você prefere, tá? Vou fazer esse encerramento aqui da minha terrinha e já volto para que a gente se despeça e também eu mostre como ficou prontinha aqui a minha rosinha para vocês. E aqui estou de volta com o meu vasinho finalizado, já a folhinha colocada, a terrinha colocada, lacinho e ela está prontinha. Você tem também a opção de fazer aqui uma curvatura neste arame, tá? E deixar ela viradinha para frente, né? De frente para o seu vasinho. Eu deixei assim, dessa forma. Ah, e aqui também você pode modelar, deixar o botãozinho mais fechadinho, deixar o botãozinho mais aberto. Aí fica na sua escolha também, tá bom? Então, tá aí mais um vasinho pronto, mais uma plantinha pronta. Restinho de cola, né? Ai, meu Deus! E eu aproveito e me despeço de vocês aqui deste tutorial. Me aguarde para os próximos. Um beijo no coração, gratidão imensa por estar aqui comigo, por me assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!